essas estruturas, o sistema de incentivo todo é emenda, dinheiro, compra de voto, políticos que tenham capacidade de executar isso. Próximo ano se repete, o dirigente partidário aumenta o poder, e aí um dirigente partidário faz nomeações em grandes estatais, participa de grandes contratos, faz grandes lobbies, e você alimenta essa estrutura, vamos dizer, de parasitagem. É um parasitismo puro e simples, como fim em si mesmo. Então, o que eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise? Temos que trocar o sistema de incentivo. A gente não vai, a não ser que eu fale assim, vamos instituir uma ditadura, e não é o caso. A gente não vai dar uma marretada e sumir com os dirigentes partidários, ou sumir com uma cultura que eu acho que vem desde o período colonial brasileiro. A gente tem que só falar assim, cara, o seu incentivo é o seguinte, muda o incentivo. Se o seu incentivo for, se o seu prefeito, vamos supor, o prefeito lá da cidade do Arthur Lira, Arapiraca, se você melhorar tantos por cento a sua cobertura de esgoto, você ganha um ponto. Você ganha um pontinho aqui, um pontinho azul. Se você melhora seu ranking do IDEB, seu desempenho metrificado, objetivo, em educação, mais 2 pontinhos. Você reduziu o número de homicídios e assaltos, ganha mais 3 pontos. Você soma uma pontuação, cada ponto significa tanto em ou fundo eleitoral, ou esse município poder receber uma emenda. Aí, cara, esses caras que não são trouxas, um Kassab, um Valdemar, eu preciso de bons prefeitos, bons gestor público. Porque o jogo tá aí. O jogo como tá, o sistema de recompensa é dado por um elemento muito subjetivo, que é o eleitor, no dia da eleição, que pode estar com fome, querendo um saco de cimento, querendo que alguém faça a cobertura do telhado dele em vários municípios em Minas, no Nordeste, São Paulo também. Tem isso, te dá as telhas, te dá o material de construção, é muito bom, porque é um material que se desvia da obra superfaturada, né? Você já faz o game já todo. Já tá inteiro ali. Já tá inteiro ali. E esse cara, se a gente quebra, né, desculpa, eu acabei olhando um saco de cimento, eu acabei fazendo assim, se a gente quebra esse sistema de incentivo e usa o sistema de incentivo para gestão, eles vão reorientar a lógica política para atender isso. Nossa, mas tu vai precisar de muito esforço, assim, precisaríamos de muito esforço para essa transformação aí, ou de uma crise assim irremediável. Eu acho que, enfim, como não vai haver boa vontade dos caras, e como mesmo no nosso projeto no partido, eu não acredito que a gente vai mobilizar metade da população brasileira neste ponto específico. Eu acho que é uma crise, ela vai ajudar as pessoas a se atentarem para o problema. Porque já está tendo, eu vou dar um exemplo. A maior parte dos prefeitos de cidades pequenas, a gente montou um índice, inclusive, na equipe nossa da Valete para pesquisar sobre isso. As cidades pequenas, assim, especialmente Norte e Nordeste, Minas bastante, tem algumas de São Paulo, mas tem em todos os estados do Brasil. Inúmeras cidades, elas são incapazes de autossustento em termos econômicos. Uma boa parte da população vive, por exemplo, ou de auxílio BPC, Bolsa Família, ou está empregada na prefeitura. Ou seja, se você isolar aquela cidade do mundo ao redor, aquela cidade ela é incapaz de se sustentar. Ela depende de dinheiro que vem de outras cidades que vão para a federação e a federação distribui. Esse arranjo é impossível. E como está faltando dinheiro para o governo, está faltando dinheiro também para fazer repasse para as prefeituras. Como está faltando dinheiro para fazer repasse para as prefeituras, a prefeitura está... Né, teve greve de prefeito em 2023. E que foi uma loucura. Assim, foram mais de 100 cidades. Os prefeitos fizeram greve porque acabou o orçamento. E eles sabiam que acabava o orçamento. Os do Nordeste foi muito engraçado que eles esperaram para reclamar após o São João, que eles se endividaram, fizeram o São João, você precisa entregar o São João, e aí depois acabou o dinheiro, e foram fazer uma greve. Não dá, o cobertor tá muito curto. Isso que eu tô propondo é uma proposição de direita, de esquerda, de centrão. É uma anti-centrão, né? Assim, porque no fundo, a indústria que alimenta esse jogo de carta marcada, essa gincana que eu tô falando, é o centrão, é aquilo que a gente chama de centrão. Por excelência, um município que não funciona direito, que é pobre, tem IDH baixo, analfabetismo, que não se banca e que tem um cara comprando o voto dessas pessoas pobres, é um município administrado pelo centrão. E a gente provou, a gente fez um estudo, tá na revista Valete, que quanto mais baixo o IDH e menores esses índices que eu descrevi, maior a quantidade de voto no centrão, em candidato centrão. Então existe uma correlação. O centrão é o parasita que vive da pobreza. A discussão se é esquerda ou direita acontece, em geral, com pessoas que já subiram um grau ali. Então você vai ter em lugares, por exemplo, que o IDH é mais alto, e você tem uma renda maior das pessoas, as pessoas são mais autossuficientes, aí elas vão tomar decisões de voto baseado, por exemplo, em ideologia. A gente tem esse problema que vem antes, que é, ok,
eu preciso acabar com o sistema de compra de votos no Brasil, porque os políticos que vendem e compram voto não têm compromisso em votar com nada, e o que interessa pra eles é ter grana pra se manter se replicando. Eu diria que esse é o problema número 1 do Brasil. De longe. Esse é o grande problema do Brasil. Se a gente um dia conseguir resolver esse problema, eu não digo que os outros problemas vão se resolver sozinhos, mas a capacidade da gente fazer grandes reformas para mudar o Brasil se altera, porque a dinâmica em Brasília se altera, porque os políticos no Brasil se alteram e a natureza toda do jogo se altera. Para isso precisa de uma nova Constituição, por exemplo? Não, por incrível que pareça, isso que eu tô falando, esse sistema de recompensas, não precisa de nada. É uma lei você pode fazer uma alteração na lei dos partidos políticos, e na lei própria que rege o sistema. Eu nem sei se é a lei eleitoral, sabe? Porque ela é basicamente uma lei que dispõe sobre partidos políticos, remuneração, e a parte de emendas, talvez seja uma lei. Acho que não era da material constitucional, lei normal, lei complementar. Uhum. Acho que seria algo simples. Ela não passa, ela não é discutida porque ela altera uma tradição política nossa, que a gente dá o nome de patrimonialismo, que pra mim é a razão do nosso subdesenvolvimento. A razão do subdesenvolvimento brasileiro é essa. E é isso que precisa ser combatido. Tu estava falando também que não sei se no Brasil já teve democracia, né? E o que tu quer dizer com isso, cara? Porque assim, todo mundo, se a gente perguntar, for olhar pelo mundo aí, as pessoas vão dizer que o Brasil é uma democracia. Mas o que tu tá dizendo é que na prática não é. Não, a gente não é uma democracia na prática. Acho que a gente nunca teve democracia. A gente teve simulacro de democracia porque a gente tem sufrágio. Sufrágio é um elemento, né? É o voto. Agora o sufrágio, acho que depois de 34, a Constituição de 34, ele se tornou universal, as mulheres passaram a votar. Então não dá pra falar que a gente tinha uma democracia completa, talvez até 34. Mas, olhando direito, por que eu não considero a nossa democracia uma democracia, de fato? A maior parte das pessoas, especialmente nas eleições municipais, votam sob pressão ou estímulo ilegal, que é o sistema de compra de votos. A participação política das pessoas é mediada por cartórios, que são os partidos políticos, que não dão um acesso pleno ao exercício da cidadania numa democracia. Portanto, vamos falar da democracia que a gente tem de 88 para cá. De 88 para cá, a gente tem um regime partidário em que você não consegue ter candidaturas independentes e você tem que estar condicionado no município, no estado ou para concorrer a uma eleição federal a um partido e aos desígnios daquele partido, e montar partido se tornou cada vez mais difícil. Então, é uma participação, vamos dizer, democrática que a gente tem relativa. E na hora que você vai exercer o voto, ou melhor, desculpa, na hora que você vai disputar a eleição, você vai disputar a eleição contra um sistema em que o eleitor comete um crime vendendo voto. E, assim, os eleitores mais pobres, em geral, cometem esse crime. Eu não vou me queimar falando disso. Mas, assim, é real. Milhões de eleitores mais humildes ao redor do Brasil vão trocar o voto por um favor. E depois, quando o vereador é eleito, ainda ficava indo bater na porta do vereador. Preciso de uma cadeira de rodas. Não, consegue um saco de cimento. Não, furou o pneu da minha Kombi. É real. O Faustino, por exemplo, que é o nosso vereador em Natal, ele tem que botar uma placa. Não vou dar nada pra você. Se você está pedindo favor, vai embora. Porque assim, são às vezes dezenas de pessoas indo bater na porta do vereador pedindo. E o cara acha que ele tem direito a pedir aquilo. Ele acha que ele fez porque ele fez um favor. É uma troca, uma transação. Eu fiz um favor em votar você e fazer meus parentes votar em você. Em troca, você tem que me dar coisas. Porque eu sou o seu parceiro. Não é que o eleitor é uma vítima. O eleitor não é uma vítima. Porque a gente trata às vezes as pessoas como se fossem retardados, sabe? Tipo, esse eleitor é uma vítima. Não, o eleitor também sabe o que ele tá fazendo. O que ele entende como política não é o que a gente aqui entende. Entendi. Ele entende como política assim, eu participo aqui, esse cara me representa, ele cuida de mim, e eu também cuido dele, eu também trago os votos pra ele. Tem que me ajudar com isso aqui. Isso não é democracia. Isso é o clientelismo, o coronelismo adaptado pra regras burocráticas mais modernas, mas a gente ainda tá no século XIX, em certa medida.